Disseram-lhes que os americanos as humilhariam, as matariam de fome, ou, na sua versão mais sucinta e aterrorizante, simplesmente as matariam. As histórias, cochichadas nos abrigos antiaéreos e nos postos de comunicação em colapso, pintavam um quadro de brutalidade sem limites. Por isso, quando os soldados dos Plessis-Moulilois, com os seus rostos impassíveis e uniformes de uma cor de terra estranha, ordenaram que se despissem para os chuveiros, muitas sentiram o chão desaparecer sob os seus pés. Para elas, era o fim. O que aconteceu a seguir chocou a todas. Elas marchavam com as botas empastadas de uma lama fria e pegajosa, um peso extra a cada passo arrastado. Os seus uniformes, amarrotados pelas noites passadas no chão duro e úmido de celeiros abandonados, carregavam o cheiro azedo do medo e da exaustão. Os seus olhos, fundos e assustados, corriam em todas as direções, perscrutando cada sombra, cada movimento brusco dos seus captores. O ar frio de maio na Alta Baviera cortava a pele, um prenúncio do inverno dos seus destinos. A guerra tinha oficialmente acabado, mas para estas jovens alemãs, telefonistas da Wehrmacht, o medo não tinha recebido o memorando da rendição. A rendição, para elas, era apenas um novo tipo de guerra, uma batalha silenciosa pela sobrevivência num território desconhecido. Apenas dias antes, enquanto o Reich se desfazia como papel queimado, os seus superiores, com os rostos cinzentos de derrota, haviam-lhes dito que a captura traria humilhação, na melhor das hipóteses, e uma crueldade sádica, na pior. Cada boato, cada fragmento de propaganda ouvido no rádio pintava os americanos como bárbaros sem disciplina, monstros ávidos por vingança. E agora, em maio de 1945, elas estavam ali, a personificação do inimigo derrotado, sendo afuniladas como gado através dos portões de arame farpado de um campo do 7º Exército dos Elekaiwa, perto de Bad Aibling. O som metálico do portão a fechar-se atrás delas foi um ponto final na vida que conheciam. Ninguém falava acima de um sussurro. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos e pela respiração trêmula. Algumas agarravam-se aos seus casacos finos, um gesto inútil contra o frio que vinha de dentro. Outras olhavam fixamente para o chão, para suas botas enlameadas, como se o mundo se tivesse reduzido àquele pequeno e miserável pedaço de terra. Uma mulher, Érica, cujo rosto jovem estava vincado por uma tensão que a envelhecia, murmurou para a rapariga ao seu lado. Uma rapariga tão pálida que parecia um fantasma. Eles vão zombar de nós, vão nos deixar morrer de fome. Ela lembrava-se dos cartazes de propaganda, das caricaturas grotescas de soldados americanos com dentes afiados e olhos gananciosos. A sua amiga, exausta demais para partilhar do pânico, apenas abanou a cabeça, poupando a pouca energia que lhe restava. A coluna irregular parou diante de um grupo de soldados americanos. O coração de Érica martelava contra as suas costelas. Este era o momento. Mas os guardas não gritavam insultos, nem levantavam as suas armas em tom de ameaça. Pareciam cansados. A guerra também tinha passado por eles. Em vez de ódio, os seus rostos mostravam uma indiferença burocrática. Um deles, um sargento com uma prancheta na mão, ladrou ordens num alemão seco e funcional. Formem fila! Inspeção médica primeiro! As mulheres trocaram olhares confusos, uma faísca de perplexidade a brilhar nos seus olhos baços. Uma inspeção não era o abuso que os seus pesadelos lhes tinham prometido. Enfermeiras com braçadeiras brancas, os seus uniformes imaculados, um contraste chocante com a sujidade delas, estavam prontas, cadernos na mão. Cada mulher foi chamada para a frente. O processo era mecânico, clínico, impessoal. Olhos examinados em busca de doenças, a luz a arder nas suas pupilas dilatadas de medo. Braços arregaçados à força para verificar picadas de piolhos.
cabelo penteado rudemente com um pente de metal frio à procura de lêndias. Cada gesto, embora não violento, fazia os seus estômagos apertarem-se ainda mais. Era a humilhação do gado a ser inspecionado antes do abate. Quando o pó para piolhos apareceu em grandes latas de metal, o espanto cresceu e transformou-se em pânico. Nuvens de uma poeira branca e fina, com um cheiro químico acutilante, foram sacudidas sobre as suas roupas, depositando-se no cabelo e na pele. Era sufocante. Algumas tossiram violentamente, outras engasgaram-se, agitando as mãos em frente ao rosto. Erika, convencida de que era um veneno disfarçado, limpava furiosamente a sua blusa, o seu coração a bater descontroladamente. "O que é isto?" gritou ela, a sua voz estridente e fina no ar pesado. Uma enfermeira, sem sequer olhar para ela diretamente, respondeu através de um intérprete num alemão hesitante. "Para piolhos. Está tudo bem. Acalme-se." A fila avançou passo a passo em direção ao próximo posto. Foi aí que a ordem mais inesperada e aterrorizante ecoou. Um soldado jovem com sardas no nariz apontou para uma fileira de cabines improvisadas, construídas com tábuas de madeira e lona, de onde o vapor se enrolava preguiçosamente de canos de lata. "Chuveiros, todos para os chuveiros." A palavra caiu sobre elas como uma pedra, sugando todo o ar. Um murmúrio de pavor percorreu a fila. "Chuveiros", repetiu uma mulher, a suspeita e o terror a pingar de cada sílaba. Outra agarrou-lhe o braço, as unhas a cravarem-se na manga gasta. "Achas que é real? Ou é outra coisa?" Todas tinham ouvido as terríveis histórias do leste, sussurradas em segredo sobre campos onde chuveiros era uma palavra código para câmaras de gás. O medo, frio e metálico, apertou-lhes a garganta. Mas os guardas mantinham-se calmos, quase entediados com a sua hesitação. Foram-lhes entregues barras de sabão grosseiras, de uma cor verde acastanhada indefinida. Erika segurou a sua, como se fosse um objeto alienígena, pesado e estranho na sua mão trêmula. Olhou para as letras gravadas no bloco. US Army. Parecia um selo de uma autoridade distante e incompreensível. Cheirou-o. Um odor forte, químico, mas inegavelmente sabão. A fila moveu-se lentamente como um animal relutante a caminho do matadouro. O vapor embaciava o ar, escorrendo pelos canos de metal em gotas sujas. Elas podiam ouvir o som da água a jorrar, a bater com força no chão de cimento. Era um som comum, doméstico, o som de uma manhã normal numa vida que já não existia. Mas para elas, naquele momento, era o som mais aterrorizante do mundo. "Pode ser um truque", sibilou uma voz. "Um engano cruel." Outra murmurou, mais para si mesma do que para os outros. "Por que desperdiçariam água limpa conosco?" À entrada das cabines de duche, a hesitação transformou-se numa paralisia coletiva. Algumas mulheres simplesmente pararam, recusando-se a dar mais um passo, até que os guardas, com gestos impacientes, as incentivassem a entrar. Outras entraram a tremer, enquanto despiam lentamente os seus uniformes sujos. Durante anos, tinham vivido com rações miseráveis, sob bombardeios constantes, alimentadas por um fluxo interminável de mentiras sobre o inimigo. Estar ali, nua, vulnerável, na frente de estranhos, agarrando uma barra de sabão americano, era como saltar de um penhasco para uma escuridão total. Então, com o girar rangente de uma válvula de metal, a água jorrou dos canos. Não era gás, não era um truque, era água. E estava quente. Uma água quente, quase a escaldar, a sibilar contra uma pele que não sentia calor verdadeiro há semanas. O choque foi tão intenso que algumas mulheres ofegaram. O sabão, esfregado com mãos desesperadas, formou uma espuma rica e densa. Elas viram a imundície de semanas de retirada e medo a ser lavada, escorrendo pelos seus braços e pernas em riachos cinzentos que se acumulavam e desapareciam no ralo. Algumas choraram,
Um choro silencioso e convulso enquanto a realidade se instalava. Era real. Os americanos tinham-lhes dado sabão e água quente. Por um momento fugaz, a vergonha misturou-se com o alívio. Vergonha das suas próprias suspeitas paranoicas, vergonha do quão baixo a sua nação tinha caído para que um ato básico de higiene parecesse um milagre. E um alívio tão profundo, tão avassalador, que doía fisicamente. Uma rapariga, encostada à parede de madeira úmida, sussurrou para o vapor: "É só água." Outra, ao seu lado, respondeu entre lágrimas: "Sim, só água." Mas o alívio não apagou o peso esmagador do cativeiro. Lá fora, os guardas esperavam. As suas vidas antigas, os uniformes que lhes davam um propósito, os deveres que preenchiam os seus dias, as ordens que estruturavam a sua existência, tinham desaparecido para sempre. Pela frente, estendiam-se semanas, talvez anos, em campos cercados por arame farpado. No entanto, naquela cabine saturada de vapor, enquanto lavavam a sujidade da derrota, elas perceberam algo vital. A derrota não significava aniquilação. O choque da água quente e o cheiro a sabão limpo cortaram o nevoeiro do medo de forma mais eficaz do que qualquer discurso ou promessa. Naquele pequeno e mundano ato de higiene, o mundo mudou de eixo. Não era misericórdia, não era luxo. Era apenas procedimento, mas foi o suficiente para lhes mostrar que as regras desta nova e assustadora vida seriam diferentes do que lhes tinham dito. E embora os chuveiros tenham sido a sua primeira e mais profunda surpresa, os dias que levaram a este momento carregaram a sua própria tensão acumulada. Para entender o peso monumental do medo delas, precisamos de voltar brevemente ao caos do colapso do próprio Reich. A estrada para aquela cabine de duche começara muito antes, nas ruínas fumegantes de uma nação em agonia. Em maio de 1945, a Alemanha estava a desmoronar-se em todas as frentes. Na Alta Baviera, os últimos dias do Terceiro Reich não foram marcados por batalhas heróicas ou últimas resistências gloriosas, mas por uma confusão abjeta, uma fome desesperada e o som metálico e desordenado da retirada. As aldeias que outrora ostentavam estandartes e ecoavam com desfiles estavam agora mergulhadas num silêncio oco, quebrado apenas pelas colunas de soldados a arrastarem-se para sul numa tentativa vã de escapar ao avanço soviético. Para jovens mulheres do serviço auxiliar da Wehrmacht, a vida tinha se resumido a um borrão de linhas telefônicas a zumbir, mensagens codificadas e ordens semi-ouvidas que muitas vezes não faziam sentido. Muitas delas, como Marta, que se alistou aos 16 anos depois do seu pai ter sido enviado para a frente, não o fizeram por uma ideologia fervorosa, mas porque a guerra, como um cancro, se tinha espalhado por todos os cantos da sua existência, não deixando outra opção. Os telefones na central de Munique tocavam incessantemente com relatos de colapso. Unidades isoladas, estradas bloqueadas por escombros, cidades inteiras em ruínas. A propaganda com que cresceram ainda trovejava nos rádios, uma voz estridente e desesperada que já não correspondia em nada ao mundo à sua volta. Cartazes insistiam na vitória final, mas as mulheres viam a derrota com os seus próprios olhos em cada estação de comboios apinhada de refugiados, em cada comboio hospital que chegava sobrelotado de feridos. Mães puxavam crianças apáticas pela mão, velhos mancavam apoiados em bengalas improvisadas e soldados feridos, com os olhos vazios, sentavam-se nos bancos, envoltos em ligaduras sujas. Quando Munique caiu no final de abril, a onda de choque percorreu as suas fileiras. Foram ordenadas a ir para sul, para os contrafortes dos Alpes, com a missão absurda de reagrupar e manter as comunicações para unidades que, na prática, já não existiam.
Os rumores, venenosos e férteis, preenchiam o vazio deixado pelas ordens reais. Diziam que os americanos fuzilariam as auxiliares femininas à vista, punindo-as por servirem no exército de Hitler. Outros sussurravam contos ainda mais sombrios vindos do leste, histórias de violações em massa e represálias selvagens à medida que o Exército Vermelho avançava. A rendição, para estas mulheres, parecia um jogo de azar com as suas próprias vidas. Todas as noites durante a marcha, amontoavam-se em celeiros ou escolas, trocando medos em tons abafados. A fome somava-se ao pavor. As últimas cozinhas de campo tinham sido abandonadas quilômetros atrás. Quando a patrulha dos Cipelpeios as avistou, um pequeno grupo de uniformes cinzentos a mover-se lentamente por uma estrada secundária. A maioria estava demasiado fraca e apática para sequer pensar em protestar. As mãos levantaram-se, não em desafio, mas em rendição, a tremer de pura exaustão. Os americanos agiram rapidamente, desarmando-as de armas que não possuíam, catalogando nomes e encaminhando-as em direção ao arame farpado. Érica disse mais tarde que tinha ensaiado a sua própria morte na sua mente dezenas de vezes durante aquela curta caminhada, esperando a cada passo o momento em que as armas se virariam contra elas. Em vez disso, disseram-lhes apenas para andar, continuar a andar, até que os portões do campo se fechassem ruidosamente atrás delas. Lá dentro, tudo parecia estranho e, ao mesmo tempo, perturbadoramente comum. Tendas em filas organizadas, caixotes de abastecimento empilhados com uma precisão militar, arame farpado a cercar o espaço. Não era a imagem do caos infernal sobre a qual tinham sido avisadas. Parecia organizado. Essa sensação de ordem, no entanto, pouco fez para acalmar os seus nervos. A guerra tinha lhes ensinado da forma mais dura que as aparências muitas vezes escondiam um horror ainda maior. O primeiro encontro real não veio com gritos ou golpes, mas com ordens dadas num tom plano e pragmático, como se estivessem a processar carga, não seres humanos. Elas viram filas de tendas, caixotes de abastecimento e soldados que se moviam com uma disciplina familiar. Não era bondade, mas também não era a crueldade que esperavam. Era uma indiferença funcional, e isso, de certa forma, era mais desconcertante. Elas esperavam raiva, receberam apatia. Um sargento americano, o rosto vincado pelo cansaço da guerra, chamou: "Formem fila." Um intérprete repetiu a ordem. As perguntas vieram rapidamente, como o tic-tac de um relógio. Nome, idade, unidade. Cada resposta era anotada numa prancheta. Depois veio a recolha de bens pessoais. Bolsos esvaziados, lenços, relógios, até mesmo pequenos medalhões foram retirados, etiquetados e guardados em sacos de lona. Foi então que surgiu o primeiro e minúsculo vislumbre de humanidade. Um soldado, ao ver Marta a tremer incontrolavelmente quando o seu medalhão, que continha uma pequena e desbotada fotografia do seu irmão morto na frente oriental, foi retirado, fez uma pausa. Ele segurou o medalhão por um momento, observando-o. Depois, num alemão hesitante e mal pronunciado, disse: "Foto? Família?" Ela assentiu, os lábios pressionados para não chorar. Ele então, em vez de o atirar para o saco comum, guardou-o numa bolsa de papel mais pequena, marcada com o nome dela, garantindo que o receberia de volta mais tarde. Sem um sorriso, sem calor, apenas um pequeno gesto de procedimento executado com um toque inesperado de cuidado. Ao cair da noite, receberam canecas de lata com um guisado aguado e um pedaço de pão escuro. A comida era grosseira, mas depois de dias de fome, o sabor era quase irreal. Érica, mastigando lentamente, murmurou: "Isto é mais do que tivemos na última semana." A sua amiga sibilou de volta: "Não digas isso em voz alta, eles podem ouvir." Nas horas e dias que se seguiram, a percepção cresceu lentamente. Estes americanos não agiam por ódio,
Eles operavam sob regras. Os guardas revezavam-se em turnos precisos, as refeições chegavam em horários regulares e as mulheres eram vigiadas de perto, mas não assediadas. O campo funcionava com uma ordem que contrastava brutalmente com o caos da retirada que tinham deixado para trás. Ainda assim, a suspeita persistia como uma febre baixa. "Isto pode mudar amanhã", disse uma prisioneira. "Eles podem decidir que valemos menos do que este pão." As outras assentiram, agarrando-se às suas dúvidas como uma armadura. O inimigo deveria escarnecer, atacar, tratá-las como menos que humanas. Em vez disso, foram catalogadas, organizadas e alimentadas. Não era bondade, mas também não era crueldade. Era algo intermédio, um espaço cinzento que era quase mais difícil de entender. A rotina da vida no campo solidificou esta nova e confusa realidade. A vida dentro do recinto americano seguia um ritmo que era simultaneamente estranho e estranhamente previsível. Ao nascer do sol, um apito estridente perfurava o silêncio, e as mulheres eram alinhadas para contagens. Depois vinha a distribuição de comida: latas de metal com papas de aveia de manhã, uma fatia de pão ao meio-dia e guisado ou feijão à noite. Era simples, por vezes aguado, mas em comparação com a fome roedora da retirada, era quase abundante. O próprio campo era uma manta de retalhos de tendas, arame farpado e torres de vigia de madeira. A cama de palha no chão era fina e picava, mas era melhor do que a estrada aberta. Esta ordem tinha uma estranha dualidade. Por um lado, poupava-as ao caos do mundo exterior. Por outro, reforçava o seu cativeiro. Cada apito, cada contagem, cada refeição programada lembrava-lhes que a liberdade tinha acabado. Os guardas rodavam em turnos. Alguns eram distantes, outros pareciam um pouco mais velhos do que elas, embaraçando-se com frases em alemão. Certa noite, um guarda, um rapaz alto do Iowa, tentou distribuir pão com um Bitte schön mal pronunciado, o que fez várias mulheres rirem-se pela primeira vez desde a rendição. As enfermeiras também as visitavam, verificando se havia piolhos, distribuindo pomadas e tratando febres. A sua presença era desconcertante. Mãos gentis a tocar braços e testas, administrando medicamentos em vez de dor. Durante anos, disseram-lhes que o inimigo as trataria com crueldade. Em vez disso, encontravam-se sujeitas a uma espécie de cuidado mecânico. Não era afeto, não era bondade, mas era atenção, e isso era suficiente para semear a confusão. À noite, o campo aquietava-se. As prisioneiras sussurravam umas com as outras, falando de casa, de mães e irmãos espalhados pela guerra, de pais que nunca regressaram da frente. Discutiam se o seu cativeiro era uma maldição ou uma forma oculta de misericórdia. Caterina, ainda amarga, disse uma noite: "Eles querem-nos fracas. É por isso que nos mantêm aqui, alimentadas, mas inúteis." Ana contrapôs suavemente: "Se nos quisessem inúteis, teriam nos deixado morrer de fome na estrada. Isto é diferente." A verdade situava-se algures no meio. Para os americanos, elas eram prisioneiras sujeitas a regras, parte de um vasto sistema de guerra. Um dia, as mulheres ouviram dois guardas a falar. A única frase que se destacou foi "Same rations, Army Standard." O intérprete explicou mais tarde que os prisioneiros deveriam receber comida comparável à dos soldados americanos. As mulheres ficaram estupefactas. Marta sussurrou: "Eles alimentam-nos como aos seus." A realização era demasiado grande para caber na imagem do inimigo brutal com que tinham crescido. Na terceira semana, as mulheres já não tremiam a cada apito ou ordem. O medo não tinha desaparecido, mas tinha mudado. O que as atormentava agora não era a ameaça de violência, mas a lenta e dolorosa percepção de que tudo em que acreditavam estava a desmoronar-se. Os americanos não as tinham matado de fome, espancado ou exibido em vergonha.
Tinham-lhes dado rações, cobertores, cuidados médicos e sabão. O choque desta verdade pesava mais do que as cercas de arame farpado. À noite, quando o campo se aquietava, as mulheres sussurravam os seus pensamentos na escuridão. Disseram-nos que a rendição seria pior que a morte, disse Marta numa noite. Mas estamos aqui, vivas, mais limpas do que estivemos em meses. Eles mentiram-nos. Caterina irritou-se. Mentiram sim, mas não penses que são nossos amigos. Continuamos atrás do arame deles. Ninguém disse que são amigos, respondeu Marta, mas também não são monstros, e isso importa. O grupo ficou em silêncio. Sabiam que ela tinha razão. Era um pensamento ao qual tinham resistido, porque admiti-lo significava admitir que os seus próprios líderes as tinham enganado durante anos. A sensação de traição doía mais do que a perda da liberdade. Lentamente, as mulheres começaram a compreender que o cativeiro, sob regras, carregava a sua própria e estranha dignidade. Não eram livres, mas também não estavam destruídas. Os chuveiros, em retrospectiva, ganharam uma dimensão maior na sua memória. O que a princípio pareceu humilhação, agora surgia como um símbolo. Sabão e água quente tornaram-se a linha divisória entre o que temiam e o que era real. A vergonha infiltrou-se. Vergonha pelos anos passados a acreditar em mentiras. Vergonha pelo ódio que tinham sentido por pessoas que nunca tinham conhecido. Vergonha por perceberem que o inimigo as tinha tratado com mais consistência do que os seus próprios líderes tinham tratado os civis nos dias finais. Numa noite particularmente fria, Ana falou suavemente. Quando isto acabar, se alguma vez acabar, vou contar aos meus filhos que os americanos me deram sabão, que me fizeram lavar quando pensei que ia morrer. Talvez isso signifique alguma coisa. As suas palavras flutuaram no silêncio, pesadas com a promessa de memória. Nas suas reflexões, as mulheres não encontraram respostas fáceis, mas encontraram uma espécie de clareza. A guerra tinha-lhes roubado a certeza. A propaganda tinha-as enchido de medo, mas o cativeiro tinha-lhes dado uma verdade que não podiam ignorar. Quando os portões finalmente se abriram semanas mais tarde e as mulheres foram transferidas para um campo de prisioneiros maior, a memória que levaram consigo não foi o arame farpado ou as contagens. Foi o sabão, foram os chuveiros. Aquele primeiro momento surreal em que o que esperavam ser o fim das suas vidas se revelou nada mais do que higiene. A experiência deixou-lhes uma lição que se tornou mais clara com o passar dos anos. A dignidade nem sempre se encontra no triunfo ou no orgulho. Por vezes, ela surge nos atos mais simples. Água quente na pele, um cigarro partilhado, a mão de uma enfermeira a verificar a febre. Esses momentos lembraram-lhes que a humanidade pode perdurar, mesmo quando as nações se desmoronam. Quando a guerra acabou e algumas delas regressaram à casa, a história dos chuveiros tornou-se parte das suas histórias privadas. Nem toda a gente a queria ouvir. Em cidades bombardeadas, rodeadas de luto e perda, histórias de americanos a dar sabão a prisioneiros pareciam triviais, até absurdas, mas para aquelas que a viveram não era nada trivial. Era a prova de que a sobrevivência podia vir de formas que ninguém esperava. Nos longos anos que se seguiram, as mulheres levaram a lição consigo. A humanidade é testada nos extremos, mas pode manifestar-se nos mais pequenos gestos. Uma barra de sabão, uma tigela de guisado, um guarda que tenta desajeitadamente dizer cobertor em alemão. Esses detalhes importavam porque lembravam as prisioneiras que, mesmo na guerra, as regras e a decência podiam ainda ter poder. Para aquelas que sobreviveram, a memória daquele primeiro duche permaneceu vívida. Não se tratava apenas de água e sabão, tratava-se de perspectiva. Foi o momento em que perceberam que a derrota não era o fim de ser humano. Foi o momento em que compreenderam que a sobrevivência muitas vezes vem de formas que menos se espera
e que a dignidade, outrora considerada perdida, pode ser restaurada em algo tão simples como lavar a sujidade da guerra. A moral que tiraram foi clara. Nunca deixes que as mentiras definam como vês os outros, e nunca subestimes o peso das pequenas misericórdias. Mesmo no cativeiro, mesmo na derrota, pode haver uma centelha de humanidade forte o suficiente para romper o medo. Por isso, quando olhamos para a sua história hoje, ela lembra-nos que a história não é apenas moldada por batalhas e tratados. É moldada pelos pequenos momentos humanos que sobrevivem ao tiroteio. Sabão e chuveiros podem não aparecer nos registros oficiais da guerra, mas para aquelas mulheres foi a memória que definiu o seu cativeiro. E isso deixa-nos com uma questão que vale a pena levar para as nossas próprias vidas. Quando o conflito ou a dificuldade ameaçam despojar os outros da dignidade, escolheremos a crueldade ou escolheremos algo tão simples e tão poderoso como dar-lhes a oportunidade de se lavarem e começarem de novo?